Olá, seja bem-vindo à análise do mercado financeiro semanal da Unitrader. Sou Alexandre Castro, com análise para a semana 17 de abril de 2017. O objetivo da nossa análise é identificar, os possíveis movimentos para a semana de alguns pares de moedas, índices, que nós identificamos, através da nossa metodologia de análise. Não é nenhum objetivo aqui estar indicando, orientando compra ou venda, mas sim fazendo um estudo, um estudo técnico, que é o nosso objetivo, e dando algum tipo de orientação para aqueles que estão interessados no mercado financeiro. Então, dando início à nossa análise, o Euro-USD. Euro-USD, para quem já vem acompanhando as nossas análises semanais, nós temos uma expectativa de alta. Na semana passada, a última análise, houve um rompimento desse nível, dessa linha que nós traçamos, por volta de 1,06, tá? Era um nível importante. Caso ocorresse esse rompimento, a confirmação desse rompimento, existe um nível importante aqui, que é uma região de compradores, que em análise passada foi uma região em que nós avisamos, indicamos, que seria um ponto interessante para os compradores, seria uma região onde os compradores estariam fazendo seus aportes após esse movimento de correção do mercado. E a expectativa do EURUSD a longo prazo, através de um padrão, nós trabalhamos bastante com padrões harmônicos, nós temos um padrão que eu vou desenhar aqui para que vocês possam identificá-lo, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e aqui ponto D. Perfeito? É esse padrão que nós estamos trabalhando já há um bom tempo, com a expectativa que o mercado chegue nesse nível. É isso a longo prazo, claro que nós estamos olhando o gráfico diário. E olhando no momento, nas últimas semanas, o mercado houve uma força compradora, rompendo novamente esse número importante aqui de 1,06. O mercado voltando a trabalhar. Final de semana, na quinta-feira, houve uma pressão vendedora. E na sexta-feira, último dia de pregão da semana, houve uma indecisão do mercado, quase um doji aí, uma longa sombra superior, uma pequena sombra inferior, um pequeno corpo, e bem nesse nível importante de 1,06 o mercado parou. A expectativa para a semana, é claro que nós temos aí diversos eventos, políticos, expectativas aí que possa acontecer durante a semana, que isso pode movimentar de forma positiva ou negativa, tanto ações, pares de moedas, mas tecnicamente falando, nós estamos num nível interessante, e até porque também analisando o relatório COT, que nós podemos observar o euro-USD, as posições dos não comerciantes, que é o que nos interessa, os comprados vêm aumentando gradativamente semana a semana. De 126 mil já está em 173 mil, ok? Os vendedores vinham diminuindo, tá? Na última semana houve um aumento, né? É claro que o interessante é que o volume também aumentou, ok? E uma diferença aí do volume está positivo, perfeito? No gráfico que eu plotei ao lado aqui, mostra essa análise que nós acabamos de fazer. Nós podemos observar como vem aumentando os compradores, a acumulação dos compradores, e os vendedores reduzindo, com exceção da última semana, que houve um aumento no aporte por parte dos vendedores. Mas se nós observarmos, toda vez que ocorre um cruzamento, ocorre uma movimentação grande do preço em uma direção. Esse movimento de cruzamento foi em 20 de 5 de 2014. Se vocês pegarem o gráfico do euro-dólar 20 de 5 de 2014, foi quando deu aquele movimento forte, 20 de 5 de 2014. Vou mostrar no gráfico para vocês. 20 de 5. 20 de 5. Aqui, mais ou menos aqui. Então nós podemos observar que o mercado vinha em um movimento altista. Quando houve aquele cruzamento, uma inversão entre compradores e vendedores, olha o que aconteceu com o mercado.
Após isso, ele ocorreu uma lateralização. E está prestes a ocorrer novamente um cruzamento vendedores e compradores, ok? Então isso é claro para quem gosta de operar a longo prazo, o intraday não tem muita importância esse tipo de análise, perfeito? Então resumindo, o euro-USD a longo prazo ainda mantém essa expectativa, tá? Que o mercado seja altista aí nas próximas semanas, próximos meses. Próximo par, AUD-USD, dólar australiano versus dólar americano. O mercado está trabalhando bem nesse nível, nessa linha, nessa região, nessa zona que nós traçamos, que é um suporte importante. Ele respeitou essa região, esse nível. Então o mercado respeitou, tá, esse nível, veio fazer novamente um movimento não rompendo, né, esse padrão, esse topo duplo. Vamos colocar aqui um tempo maior. Vamos apagar um pouco dessas linhas para ficar mais limpo. Ok, ficou melhor. Bom, o que nós podemos esperar então do AUD-USD? AUD-USD, eu deixei então essa linha de suporte, essa linha de resistência, que são níveis importantes. Aqui o preço, nós podemos observar que ele já foi um suporte ano passado, agora uma resistência. Já foi respeitado, tá? Esse próprio candle aqui, nós podemos ver que ocorreu uma rejeição da continuidade alta. Para quem vai trabalhar a longo prazo agora, esse é um nível importante, tá? Para compra, para quem vai entrar em compra a longo prazo, tem que aguardar o rompimento, uma confirmação do rompimento. É claro que quem trabalha a longo prazo, existe a possibilidade de confirmação mesmo antes, tá? De rompimento, em confirmações em tempos gráficos menores, acima de H1, né, entrada de volume comprador, confirmando esse possível rompimento, aumentando a probabilidade de um possível rompimento. Okay? Não necessariamente tendo que aguardar esse rompimento, que às vezes pode ser tarde, tendo um rompimento forte. Mas a expectativa aí nós podemos manter aí, então, nessa região, analisando, né, períodos menores acima de H1, entrada de volume forte, de força compradora, expectativa de alta, ou entrada de volume vendedor nesse nível, nessa região, o respeito por essa resistência e o retorno do preço. GBP-USD. GBP-USD nós deixamos desenhado um padrão aqui, harmônico, o mercado lateralizou, né, tem lateralizado já há um bom tempo, mantendo ainda, montando todas as estruturas aqui, agora montou até uma estrutura menor que nós podemos observar. Nós podemos ter aí um outro padrão, okay? Mas mantendo aí a expectativa ainda de alta aí para as próximas semanas aí da Libra dólar. O SD-CAD. O SD-CAD nós deixamos aí desenhado essa escadinha, que na verdade é o preço não caindo em linha reta, mas sim fazendo esses movimentos de pullback. Okay? Aqui, o que parece que ele está fazendo já até pode ser um canal. Vamos deixar desenhado aqui um canal de baixa. Já pode estar querendo desenhar um canal de baixa e trabalhar nesse canal. Nós temos um padrão, que para quem acompanha nossas análises, pegou essa queda, né, quando nós fechamos esse padrão ponto D nesse ponto. O primeiro alvo foi atingido rapidinho, que era esse nível, ponto B do padrão maior, e o alvo final é o ponto CD neste nível. Expectativa então para longo prazo, SD-CAD, queda. NZD-USD. Bom, NZD-USD, nós temos uma estrutura com uma LTA, traçado uns níveis de suporte que nós traçamos, e o preço testou esses níveis de suporte, e agora montou uma estrutura aqui também no fundo duplo. Opa, não era isso que eu queria.
faltou uma estrutura aqui de um fundo duplo. XABC. Podemos ter uma expansão aí da perna CD. Okay? O que vai, vou apagar essa seta aqui, o que vai confirmar é o rompimento então da LTA que nós tínhamos, que foi rompida essa LTA, e a confirmação desse nível da LTA, que agora é uma resistência, o rompimento dela. Okay? Então a expectativa de alta aí para NZD-USD. Vamos pegar aqui o USD-JPY para continuar ainda nas moedas. Bom, análises anteriores, as semanas anteriores, a expectativa era de baixa, nós tínhamos um nível importante a ser rompido, 111.890, rompeu e já quase batendo no nosso alvo, nosso nível aqui numa região importante, que nós vamos observar o que o preço vai fazer nessa região, ok? É uma região importante de suporte. Vou deixar traçada aqui uma linha somente de referência, nós temos uma região, uma zona. Okay, vamos aguardar aí o que o preço vai fazer nesse nível. Vai sinalizar força, entrada de força compradora com um possível repique ou a continuidade do movimento de queda. BRA 50, confirmando aí o nosso padrão estudado já também há semanas, o nosso oco. Essa é a projeção do nosso oco. Okay? Nós sabemos, claro, o preço não faz sempre o que a gente quer, ele rompeu, veio fazer uma manipulação aqui, pegar para quem observou esse oco aqui, que é uma figura bem característica do mercado e com grande probabilidade de ser rompida essa linha de pescoço e cumprir o movimento de projeção, que é esse movimento maior, que nós projetamos aqui abaixo. O mercado, sabendo disso, ele faz a sua manipulação. Okay? Fez sua manipulação, veio até esse um nível importante aqui de resistência e agora entrando força vendedora. A longo prazo, queda, e nosso alvo a longo prazo é esse nível que vai coincidir com esse nível de suporte em 58 e 100 aí. O ouro a longo prazo mantemos a expectativa de alta. Gráfico semanal, nós temos aí um forte candle de força compradora. Nós temos esse topo como nível de resistência importante. E gráfico diário aí nós temos, é claro que o preço não vai subir em linha reta, podemos ter alguns movimentos corretivos. Mas a expectativa aí de alta para o ouro para as próximas semanas aí. E por último, o DAX, né? Para quem gosta de operar o DAX, o índice alemão, nós desenhamos um padrão harmônico. Ele passou um pouco aí da região que nós traçamos, mas isso é pura manipulação do mercado, mantendo a expectativa de queda. Okay? Nós temos alvos interessantes aí para o DAX. Esse é o primeiro ponto do padrão maior, ponto X, ponto B, desculpa, do padrão maior, ponto B do padrão menor, e a região pontos CD, AB são esses níveis aqui, A e ponto C do padrão harmônico, que são os últimos níveis, né, de correção desse padrão. É claro que ele pode chegar aqui e romper, né, mas são pontos que nós projetamos quando ele bate no ponto D lá e faz o movimento de giro, o movimento de reversão. Okay? Então, o DAX a longo prazo também uma expectativa de queda. Okay? Espero que você tenha gostado da nossa análise. Não deixe de visitar nossa página, unitrader.com.br, bastante conteúdo sobre o mercado financeiro, bastante conteúdo grátis. Okay? Fique à vontade para entrar em contato e tirar as suas possíveis dúvidas. Um forte abraço e até a nossa próxima análise.